justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa, que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Amados irmãos e irmãs, que bom que vocês chegaram para mais uma noite rendermos o nosso louvor ao coração de Deus e para mais uma noite colocar toda a nossa esperança naquele que nos dá a força, o entendimento, sabedoria e abre novos espaços para que nós tenhamos condições de construir e de caminhar. Mas essa primeira leitura que nós ouvimos, que foi destinada aos Romanos, é uma das cartas mais difíceis de São Paulo, porque essa carta não é simplesmente uma carta que comunica o estado de Paulo e o estado da evangelização, do crescimento da igreja. Todas as outras cartas são cartas de recomendações e são cartas que comunicam o estado do apóstolo e o estado da comunidade, que cresce no mover do Espírito Santo, que cresce no entendimento da oração, que cresce na fidelidade em permanecer com a pessoa de Jesus Cristo. Mas essa carta aos Romanos, ela é direcionada a judeus que moram em Roma. Mas esses judeus que se encontram em Roma são judeus que aceitaram Jesus Cristo. Mas eles aceitam Jesus Cristo na linhagem dos profetas, na linhagem dos patriarcas, e aceitando Jesus Cristo, eles estão dando continuidade a todas as práticas da religião judaica. Mas só que existe um contraponto aqui. Uma coisa é a promessa que foi feita aos nossos pais. Uma outra coisa é a vinda de Jesus no nosso meio. A vinda de Jesus, ela nos traz a vida. A vida de Jesus, ela destrói o muro de inimizade. A vida de Jesus, ela nos convida a um novo status. Você não é mais uma criatura, você é filho amado de Deus. Qual é o status? O meu status é de filho amado de Deus. E essa experiência da filiação na pessoa de Jesus Cristo nos devolve comunhão. E isso vai nos enriquecer com os dons e as bênçãos que provêm do coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas só que esses cristãos que estão em Roma, eles entenderam o seguinte, que para ser cristão, precisaria primeiro ser judeu. Depois que você se convertesse ao judaísmo, você teria condições de entender e de viver como um cristão. E Paulo chega naquela comunidade e ele começa a ensinar. É a primeira carta teológica. Paulo
irá esclarecer o mistério da cruz e o mistério da ressurreição. Porque os judeus não acreditavam em ressurreição. Os judeus acreditam numa dormição. Temos até muitos irmãos evangélicos que dizem assim: meu pai dorme, o meu filho dorme, é aquele que faleceu. Mas só que numa leitura da vida de Jesus e da ressurreição de Jesus, ele disse àquele ladrão que estava na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus é que Ele não nos abandonou à sorte dos nossos pecados. A justiça de Deus é que Ele não nos julgou conforme as nossas falhas. A justiça de Deus é que o sangue do Cordeiro, ele destrói todas as facetas que a degradação colocou em você. Com quem nós nos assemelhamos? Nós nos assemelhamos com Cristo. Agora, nós não só temos uma semelhança com aquele que é o Filho de Deus, mas nós somos agora movidos pelo mesmo Espírito que foi derramado no coração de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele pode estar dentro de você. O Espírito Santo, ele pode mover todo o vosso ser. E Paulo começa a dizer: você não precisa viver debaixo da lei. Você precisa viver conforme a graça. O que seria viver debaixo da lei? Seria uma observação concreta de cada preceito e de cada situação que a lei nos adverte. A lei é fria, a justiça é cega. A lei, ela imputa por si só a condenação ou a absolvição. E o Senhor, por meio de Paulo, revela aquela comunidade: nós não somos convidados a viver conforme a lei. Nós somos convidados a viver debaixo da graça. O entendimento desta palavra pode te libertar de toda culpa e de toda opressão. Quem vive debaixo da lei pode ser condenado ou absolvido. Agora, quem vive debaixo da graça recebe de Deus a força e o entendimento para não se autodestruir com aquele costume que você ainda não consegue vencer. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Agora, o pecado, ele não tem o poder de me afastar de Deus. Porque a prova da justiça de Deus é a vossa misericórdia. A prova da justiça de Deus é que nós poderemos receber em qualquer circunstância uma fagulha de misericórdia. Então todo homem e toda mulher merecem
conhecem de Deus a infinita misericórdia. E quando essa vivência da misericórdia é algo presente dentro de nós, nós começamos a abandonar a cultura da morte, a cultura da agressão, a cultura do desamor, a cultura do ódio, a cultura da autodestruição. Porque eu comecei a entender que se eu, que sou um homem cheio de limites, encontrei misericórdia diante de Deus, por que você também não encontrará? Então a misericórdia de Deus é sempre um passo que Ele dá com você, onde você conquista ser uma nova pessoa. E Paulo está ensinando aos judeus: vocês precisam abandonar essa observância, e vocês precisam aprender a viver com a graça. A graça é ter a graça de confiar em Deus. O salmo foi muito bonito, que ele disse assim na sua última estrofe: